Vamos lá. Gente, mas tá rolando uma festa no vizinho aqui do lado, não sei se dá para ouvir. Meu Deus, o editor vai ter trabalho hoje. Fala, meus amigos disléxicos, você está no Disléxico. O que eu ia falar mesmo? Minha esposa rindo da minha cara. Fala, meus amigos disléxicos, você está no Dyslexia Club, o canal que fala sobre dislexia de uma maneira divertida, descontraída e totalmente descomplicada. No vídeo de hoje vamos falar dos tipos de dislexia. Exatamente, você achava que dislexia era uma só? Que dislexia era tudo igual? Que dislexia não tinha diferença? Achou errado? Quê? Agora você vai saber dos tipos de dislexia e você vai escrever aqui embaixo para mim qual desses tipos você mais se identifica, ou então, se você já descobriu, qual desses mais se encaixa com o seu caso. Muito bem, existem diversas maneiras para nós categorizarmos os tipos de dislexia. Nós podemos analisar os tipos de dislexia de acordo com a sua origem. Porque os tipos de dislexia de acordo com a origem são dois. Ou a dislexia é dislexia do desenvolvimento, ou dislexia adquirida. Pipo, qual que é a diferença dos dois? Dislexia do desenvolvimento ou dislexia genética é aquela dislexia que já nasce com você. Você é disléxico porque você puxou ou do seu pai, ou da sua mãe, ou do seu avô, ou da sua avó, alguém da sua família, se anterior a você, passou para a vossa excelência. Já a dislexia adquirida, Pipo, como é que se adquire dislexia? Calma, fica aqui comigo. Dislexia adquirida é quando alguém passou por algum trauma muito severo na cabeça. Por exemplo, um AVC, uma falta de oxigenação no cérebro, um acidente muito forte e que causou um prejuízo no lado esquerdo, mais especificamente no lado parietal e occipital. Nesses dois espaços aqui atrás que são responsáveis pela leitura, pela escrita, por reter informações. E causando este trauma, o lado direito tem que trabalhar mais. Eu já gravei vídeos aqui no Dyslexia Club mostrando como funciona o cérebro do disléxico. Dá uma olhada aqui em cima, aqui embaixo, vai estar em algum lugar o link, mas assiste depois de assistir esse vídeo aqui. Nós também podemos analisar os tipos de dislexia de acordo com o grau de dislexia. Existem 3 graus de dislexia: leve, moderado e severo. Uma vez disléxico para sempre, você não deixa de ser disléxico, porém, com as intervenções adequadas, com terapia adequada, com as técnicas adequadas, no longo prazo, aquilo que é dislexia severa pode se tornar dislexia leve, como foi o meu caso. Vamos dizer da seguinte forma: quando eu era mais novo, na época da alfabetização, a minha dislexia era severa. Tanto é que eu aprendi a ler e escrever com 11 anos de idade. Porém, hoje, no longo prazo, tanta atividade que eu já fiz para superar e vencer os desafios da dislexia, hoje eu considero ela como leve. Mas eu já vou explicar a diferença de cada uma delas. Mas antes de mais nada, tenha em mente uma coisa: você não deixa de ser disléxico, porém, fazendo o trabalho adequado, você consegue alterar o grau da sua dislexia. Se você fez um trabalho de intervenção, terapia, for no psicólogo, psicopedagogo, se você tem alguma dúvida, eu dou mentoria para disléxicos também, você consegue alterar o grau, de tal forma que a dislexia que te atrapalhava muito, ela te atrapalha pouco e você consegue ter uma vida com um pouco mais, menos tensa em relação a ela. Dislexia leve traz alguns sim desafios na vida de quem a tem, traz muitos desafios para desenvolver habilidades acadêmicas em uma, duas ou mais áreas, mas
podem ser compensadas com mediações, apoios escolares e adaptações pontuais. Já a dislexia de grau médio ou moderado faz com que o indivíduo tenha mais dificuldade e seja mais desafiador ele ter domínio ou proficiência em alguma área acadêmica sem a mediação adequada, sem o apoio adequado. Ele consegue, mas precisa de um apoio constante ali do lado dele por mais tempo. Já a dislexia severa é o mais desafiante de todos. É aquele indivíduo em que a incidência, por exemplo, de erros ortográficos é maior, é constante, quase todas as matérias, precisa de uma mediação presente em uma maior quantidade de matérias, de áreas acadêmicas. É aquele caso em que o aluno, ele não vai precisar de apenas uma adaptação em uma ou duas matérias, mas praticamente adaptações em todas as matérias para ele conseguir ter um bom desempenho escolar. Se torna necessário uma intervenção escolar individualizada por mais tempo. Porém, quem tem dislexia severa consegue ter uma vida normal igual às outras pessoas, vai realmente demorar mais tempo para ter esta proficiência acadêmica. Demorar mais tempo não significa insucesso. Eu, que tive dislexia severa, olha a minha biblioteca aqui atrás. Eu gravo aqui na minha biblioteca, meus amigos disléxicos, para também inspirar você. Eu tenho o mesmo treco na cabeça que você também tem. Se eu conseguir ler todos esses livros, eu quero dizer, você também consegue. Então não se ache inferior por você ter dislexia. Se você tem dislexia leve, moderada ou severa, não quer dizer que você vai ter um fracasso acadêmico. Quer dizer que você vai precisar de mais ou menos suporte, mais ou menos adaptações, mas você consegue chegar exatamente aonde você quer. Nós também podemos analisar os tipos de dislexia, também vamos dizer assim, com moto passando. Tudo bem, é um trabalhador, ele está fazendo entregas, ele está trazendo ganha-pão para casa, não vou odiá-lo. Você vai entender moto desgaveta. Nós também podemos analisar os tipos de dislexia de acordo com a sua modalidade ou o modus operandi dela, que podem ser visual, fonológica ou mista. Pô, essa moto tá voltando, aí tô começando a ter ódio desse entregador. Primeiro ponto, dislexia visual não tem nada a ver com baixa visão, miopia, não. Dislexia visual está mais associada com a dificuldade em escrever, confundir palavras, alterar, escrever espelhado, confusão no posicionamento das letras, confusão, por exemplo, na hora de ler, pula a palavra, pula a linha, às vezes pula duas linhas, tá escrevendo, escreve, ao invés de voltar para a linha de baixo, volta na mesma linha que estava escrevendo e pimba, percebe que ocorreu uma falha ali. Quem tem dislexia do tipo visual leva mais tempo para ler e fixar as informações, reter as informações do texto. E ocorre uma grande confusão quando tem sílabas ou palavras mais complexas. Ah, e quem tem dislexia do tipo visual também comete alguns equívocos, por exemplo, de palavras que têm letras, quer dizer que têm desenhos similares. Por exemplo, o B e o D minúsculo, porque basicamente é um círculo e uma haste. E uma haste está posicionando de um lado ou do outro, pode gerar alguma confusão. O Q e o G, que um é reto e outro tem uma barriguinha, entendeu? Então tudo isso, que são desenhos similares, muitas vezes muito parecidos, causa uma confusão na mente do disléxico. Já a dislexia fonológica ou do tipo fonológico é aquela que causa uma certa dificuldade no desenvolvimento da fala e da linguagem como um todo. Por exemplo, quem é disléxico do tipo fonológico, às vezes acaba, na hora de se comunicar, acaba cometendo alguns equívocos. Por exemplo, comida vira tomida na hora de se comunicar ou falar com outra pessoa. Ah, eu peguei um prato de tomida,
sabe? Problemas em, por exemplo, transformar o símbolo da palavra no som correlato da maneira correta. Por exemplo, faca e vaca. Percebam que a boca é muito similar. Faca, vaca. A única diferença que muda da faca e da vaca é porque um é um som mais grutal e outro não. Faca, vaca. Então, na hora de se comunicar, principalmente essas sílabas muito parecidas, o disléxico acaba pensando numa palavra e acaba comunicando outra. Acaba, inclusive, com este tipo de dislexia, tendo uma extrema dificuldade em pronunciar palavras longas. O que também causa uma grande dificuldade, um grande desafio para ter o domínio da leitura. Já o misto, como o próprio nome diz, é o combina os dois casos juntos. E é isso, meus amigos disléxicos. Recapitulando, quando a gente fala de tipos de dislexia, você pode separar os tipos em diferentes formas. Por exemplo, quanto à sua origem, se é adquirida ou se é do desenvolvimento. Os tipos de dislexia, de acordo com os graus dela, se é leve, moderada ou severa. E também os tipos de dislexia, se são mais para visual, fonológica ou mista. Espero que o conteúdo tenha sido útil para você. Qual desses você se identificou mais, ou melhor, qual desses está descrito no seu laudo? Escreva aqui embaixo nos comentários para mim. E se lidar com a sua dislexia ou com a dislexia do seu filho está sendo um grande desafio, eu quero te convidar a participar da minha mentoria individual, onde eu, numa videochamada diretamente com você, vou te ajudar a lidar melhor com os desafios da dislexia. Como organizar, por exemplo, uma rotina de estudos que potencialize a sua aprendizagem. Técnicas de leitura para transformar disléxicos em grandes leitores. E para quem tem dislexia, parar de fugir dos livros, porque tem forma, sim, de nós disléxicos criarmos prazer pelo universo das palavras. Técnicas de escrita, onde eu ajudo os disléxicos a diminuir a incidência de erros ortográficos e melhorarem, inclusive, as ideias que eles têm para colocarem no papel de uma forma muito mais fluida. E também na minha mentoria eu ajudo você a cobrar da escola as adaptações necessárias para o disléxico não ficar desamparado em sala de aula. O link da mentoria vai estar aqui na descrição. E é isso, meus amigos disléxicos, eu sou o Pipo, fundador do Dyslexia Club, e lembrem-se, grandes disléxicos nunca desistem. Aquele abraço.